Pronto, agora a gente vai ver potência com radicais. Vejam, eu coloquei aqui um exemplo genérico. Se eu tenho uma raiz de índice n elevado a um expoente p, esse expoente, ele estando fora, é a mesma coisa dele ser o expoente do radicando, tá? É a mesma coisa. Isso é fácil de você comprovar. Porque se eu fizer assim, raiz de 2 ao quadrado, isso é raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, isso é raiz de 2 ao quadrado. É bem simples de comprovar isso, tá? Então, vamos lá, vamos para os exemplos. Aqui. Então, se esse expoente tá fora, é a mesma coisa dele tá aqui dentro. Então, isso aqui é a raiz quinta de 7 ao quadrado. Como o índice da raiz é maior que o expoente, eu não tenho o que fazer. Eu só vou resolver a potência. Então, isso aqui é a raiz quinta, 7 ao quadrado, 49. E aqui eu termino, ok? Aqui. Então, eu tenho a raiz cúbica de A ao quadrado, só que está elevado ao quadrado. Então, esse 2 vai vir para cá, ó. Então, vai ficar raiz cúbica de A ao quadrado elevado ao quadrado. E aí, eu vou fazer aquela propriedade da potência da potência. Raiz cúbica de A, 2 vezes 2, 4. Aí, atenção aqui. Quando o índice da raiz for menor que o expoente, a gente tem como simplificar isso aqui mais ainda. Então, o que é A quarta? Escrevendo como sendo expoente 3. Raiz cúbica de A terceira vezes A primeira. Concordam comigo? Porque quando eu fizer aqui, repetir a base e somar os expoentes, vai ter que dar aqui o 4. Por que eu fiz isso? Porque o meu expoente, ele é maior que o índice da minha raiz. E toda vez que isso acontecer, eu tenho como simplificar isso aqui ainda mais. Então, eu escrevi 3 como... Ali, eu escrevi 4 como sendo 3 mais 1. Só que para somar, tem que virar uma multiplicação, tá? E aí, eu vou separar essa raiz aqui. Eu vou deixar como raiz cúbica de A terceira vezes a raiz cúbica de A primeira. Por que eu fiz isso? Porque a gente já viu nas propriedades que toda vez que o expoente é igual ao índice, a gente pode cancelar. Então, isso aqui vai ficar A e esse aqui vai ficar aqui. Raiz cúbica de A. E a questão termina assim. Então, recapitulando. Eu tinha o expoente aqui dentro e tinha o expoente aqui fora. Então, esse expoente de fora é a mesma coisa dele estar aqui dentro. Então, eu coloquei ele dentro. Apliquei a propriedade da potência, que multiplica os expoentes. Multipliquei. Toda vez que o índice da raiz for menor que o expoente, eu tenho como simplificar isso aqui. Então, eu escrevi 4 como sendo 3 e alguma coisa. Então, eu escrevi A ao cubo vezes A primeira, porque quando eu voltar à propriedade da soma, quando eu somar esses dois aqui, vai dar o mesmo 4. Separei as raízes, simplifiquei aqui, porque existe a propriedade quando o índice é igual ao expoente, a gente pode simplificar, e o outro repetir, ok? Vamos ver mais um exemplo. Aqui agora tem um número do lado de fora. Como é que eu faço? Eu vou elevar tanto o número que está do lado de fora da raiz ao quadrado, como a raiz cúbica de 5 ao quadrado. Então, quanto é 4 ao quadrado? 16. Como o índice da raiz é maior que o expoente, eu não tenho como simplificar mais. Então, eu só vou resolver a potência. 5 ao quadrado, 25. E aqui terminou. Tá? Bora ver mais um exemplo. Aqui, eu vou elevar 4, que está fora, e vou elevar a raiz quadrada de 5 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. Opa, o índice da raiz é menor que o expoente, então eu vou poder simplificar. Isso aqui é a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5 à primeira. Para quando eu somar, dar o mesmo 3. Então, isso aqui vai ficar 64 vezes... Vou separar. Raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes raiz quadrada de 5. Só que aqui é 2. Então, eu posso cortar aqui com aqui. Vai ficar 64 vezes 5 vezes a raiz de 5. Quanto é 64 vezes 5? 64 vezes 5 é 320. Raiz de 5. Só fazer uma recapitulação aqui. Então, vamos lá. O que foi que eu fiz aqui? Eu elevei tanto o número que estava fora da raiz ao cubo, como a raiz toda ao cubo, tá? E aí eu resolvi. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, que é 64. E eu percebi que o índice da raiz é menor que o expoente. Se ele é menor, eu tenho como simplificar. Foi parecido com esse aqui, ó. O índice da raiz é menor, tá? Então,
Então, o índice da raiz foi menor, eu tenho como simplificar. Como é que eu posso escrever 3 como expoente 2? Escrevi como 5 ao quadrado vezes 5 a primeira, para poder, quando eu somar aqui, dar o mesmo 3. Separei as raízes. Percebi que o índice daqui é 2, expoente é 2, eu posso cortar, eu posso simplificar. Simplifiquei, resolvi a multiplicação e concluí meu cálculo. Ok? Um beijo.